Quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até R$100 de bônus? Link da KTO aqui na descrição. Eu queria tocar em alguns assuntos mais do momento, assim, porque são assuntos que acho que são importantes agora diante de tudo que está sendo falado, né? Eu, particularmente, estou muito preocupado. Você, quando falou da Paramount, por exemplo, você falou que ela é uma empresa que está disposta a se colocar no mercado de fato e assim, eu tenho plena confiança nisso. Assim como vejo outras empresas também que vêm com capital estrangeiro olhando para o mercado brasileiro com muito carinho. Mas para isso isso se consolidar, de fato, o futebol brasileiro precisa se organizar e a gente está vendo hoje, cara, uma coisa muito preocupante que é cada vez mais essas duas partes da liga se organizando e cada vez se fortalecendo entre elas e se distanciando. Hoje, a gente está muito longe, né, do fim do contrato, muito longe. Não tão longe assim, tá perto. 2024. Fim de 2024, 2025 tá aí. Eu imaginei que a gente já estaria mais próximo de uma solução. Qual que é a sua leitura hoje sobre o que será 2025, em termos de liga? Eu acho que vai ter liga. Eu acho que vai caminhar para um acordo e vai ter liga, mas pode ser uma opinião baseada em sentimento. Uma coisa que eu ouvi na semana retrasada e escrevi que eu acho um absurdo é a Libra cogitar fazer um campeonato só com os times da Libra. Isso é inacreditável. Né? Isso aí me faz o Eduardo José Fará o maior profeta da história do futebol brasileiro, porque o Fará chamava jornalistas, ou às vezes você ia fazer uma entrevista, marquei uma entrevista com o Fará no velho prédio da Brigadeiro Luiz Antônio, no centro de São Paulo. A Federação Paulista hoje fica na Marquês de São Vicente, ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, ele estava na sala do Pará, tinha uma mesa enorme, e ele tinha o livro História do Futebol no Brasil, do Tomás Mazzoni, do lado da mesa, e ele dizia assim: vocês ficam aí falando sobre liga como se fosse a coisa mais moderna do mundo. Mas olha aqui no livro do Tomás Mazzoni, diz aqui, ó, em 35 tinha 2 ligas, em 36 tinha 2 ligas, era uma confusão, ninguém sabe até hoje quem foi o campeão. Era muito engraçado. Exatamente. Aí o Pará criou a Liga Rio-São Paulo. Sim. Ele falava que a Liga era uma porcaria e criou a Liga Rio-São Paulo. Pequena raposa, mas assim, cogitar isso não faz sentido. Eu acho que está faltando ter alguém que seja um algodão entre os cristais para fazer o meio-campo e juntar as duas ligas. Se não acontecer isso rápido quer dizer fevereiro, março, o que vai acontecer provavelmente? A Globo vai precisar se organizar para o campeonato de 2025. Então, ela corretamente vai procurar os clubes individualmente. Como sempre. Foi. E se ela acertar um acordo com o Flamengo individualmente que seja bom para o Flamengo, ele vai acertar um acordo bom para o Corinthians, eles vão acertar esses acordos e aí você vai ter um campeonato no mesmo cenário que tem hoje. Sim. O que eu acho é que está perto demais para a gente estar tão longe. Mas, ao mesmo tempo, saiu uma informação essa semana de que uma parte, acho que o Forte Futebol poderia receber um adiantamento. Não, já assinou. Já assinou com o Grupo Serengeti. E aí faz o quê? Não, o Grupo Serengeti é um grupo que supostamente está disposto a se somar a outros grupos. Certo. Que o Grupo Mubadala, que acena com a Libra, teoricamente, em tese, quer ser um grupo que seja proprietário de uma porcentagem da Libra. Dessa liga. Alguns clubes da Libra dizem que o valor que está sendo negociado por 20% da Forte Futebol é muito baixo. Sim. Porque é 4 bilhões 850 milhões de reais por 20% da nova liga. Certo. Eu acho que nesse ponto esse valor não é nem pequeno nem grande. Ele não existe, o produto não existe. Não existe. Pois é. Então você não teria um valor. A Mubadala acenava com 4 bilhões 750 milhões. Ou seja, são propostas muito próximas. São próximas, são 2% a mais da Forte Futebol. Certo. Não dá para você fazer. O que pode acontecer não é você fazer um campeonato separado de cada liga. O que pode acontecer é você fazer um campeonato só, como é hoje, e 2 grupos debaterem seus contratos de maneiras em 2 grupos diferentes. Aí, você vende aqui um pacote de jogos através desse grupo e um outro pacote de jogos através desse outro grupo. Que vai ser péssimo. Vai ser péssimo. Vai ser péssimo, vai ser trágico. Então, mas talvez melhor que individualmente? Melhor que individualmente, mas não bom. Né? Sim. O bom é você fazer uma liga. Claro. Que seja conduzida. Eu falo sempre assim,
O futebol brasileiro precisa entender que o Campeonato Brasileiro é uma árvorezinha. Se você regar todo dia, olhar onde está seco e onde está molhado demais, ela vai crescer e vai virar uma enorme árvore da felicidade. Você que conversa com dirigentes, bate o telefone e tal, você vê nessa geração de dirigentes uma propensão mais madura e profissional, mais otimista para que role, diferente daqueles caras que a gente tinha há 10 anos atrás? Eu acho que tem, mas tem muita gente pensando em salvar o próprio mandato. Uhum. Eu acho que você tem bons dirigentes, o Rodolfo Landim é um bom presidente. O Flamengo conseguiu virar uma coisa que a gente falava na Inglaterra dos anos 90 e que acontece com o Flamengo hoje, que é você ter 1/3 de receita, ou aproximadamente 1/3 que venha de direito de TV, 1/3 que venha de marketing e 1/3 que venha de dia de jogo. Bilheteria, dia de jogo. O Flamengo faz, grosso modo, isso. O Palmeiras faz também, em menor escala, até porque o Palmeiras faturou 700 milhões de reais no ano passado, o Flamengo bateu 1 bilhão e 200. O Flamengo era um clube que, em 2013, faturava menos de 300 milhões de reais. E hoje faz 1 bilhão e 200. O problema do Flamengo é o futebol, né? A gestão do futebol, né? Não, eu acho que o problema do Flamengo é conseguir fazer a gestão do futebol escapar da política. Porque a política é o que faz você trocar de técnico 8 vezes em 4 anos. Né? 7 vezes em 4 anos. Quantos que se gastou nessas trocas aí? Não, nas três mudanças com pagamento de multa de rescisão, 22 milhões de reais em 1 ano e meio. Cara, nossa. Foi o dia que eu rasguei a nota de 20 reais e pedi desculpa. Enfim, mas eu acho que assim, você tem um caminho que pode se aproximar de fazer um campeonato. Todo mundo nesse mercado entende que o Brasil tem potencial para ser a 5ª liga do mundo, talvez a 3ª. Talvez a 3ª. Talvez a 3ª. Atrás de La Liga Inglaterra e e Espanha. Você acha que o que aconteceu com o Flamengo no Mundial, o que aconteceu com o Palmeiras recentemente também, os outros times brasileiros, reflete o que é o futebol brasileiro perante o mundo? Reflete, porque se a gente perde... Eu acho que o Palmeiras é um pouco diferente, porque o Palmeiras em 2021... Jogou uma semana depois, né? Jogou 8 dias depois de ganhar uma Libertadores numa temporada emendada por causa da pandemia. Né? Então você jogou todo dia durante 8 meses, aí você faz assim. Aí o cara fala, não, entra no avião que nós vamos jogar do outro lado do mundo. Então tem esse... É o maior mico de um clube brasileiro, ok, mas tem uma razão objetiva. Sim. Até porque no outro ano jogou e foi pra final, né? E foi por 3 minutos, né? Pois é. Estivemos a 3 minutos no Mundial de Clubes e no Mundial de Seleções. Sim. Né? O pênalti do Luan foi a 3 minutos. Nem lembro disso aí. E o pênalti e o gol da Croácia também. Mas agora, eu me bato eu me bato muito numa coisa que eu sei que é um pouco exagerada, mas eu acho que serve de alerta, que é o seguinte: viemos da primeira Copa do Mundo da história em que só um jogador de Libertadores fez gol. Só um. E 3 jogadores de Campeonato Croata fizeram gol. De Libertadores, só De Arrascaeta fez gol. Fez 2 gols, não fez um jogador só. De Campeonato Croata fizeram o Orsic, o Livaja e o Bruno Petkovic, que fez gol no Brasil. Então, temos uma questão para pensar. O futebol que a gente acha magnífico aqui da Libertadores... Nossa, cara, eu não tinha... Tem nível internacional? Eu tô perplexo, assim. Tem nível internacional. A gente tem nível internacional? O jogador que joga Libertadores tem nível Champions League? O Enzo Fernandes tem. Tem. Né? O Enzo Fernandes jogou a última Libertadores e fez gol no Fortaleza. Sim. Chegou a jogar em 2020 pelo Defensa e Justiça. Né? A questão é que os outros times do continente se enfraqueceram muito, né? Argentinos e colombianos, mas mesmo uruguaios. assim, se você pegar, vamos lá, se você pegar, é possível que você tenha um jogador de Série B do Brasil que chegue na Inglaterra e saia jogando, que é o Andrei Santos. Pode ser. Que o Andrei estreie, se sair a permissão de trabalho dele, ele estreie, ou estreie em junho, em agosto, e saia jogando lindamente. É possível. Mas o fato é que um jogador de Libertadores não fez gol em Copa do Mundo, só um. Então, e você não está buscando, tirando o Enzo Fernandes, que foi para o Benfica primeiro, os clubes grandes da Europa não estão vindo buscar jogadores da Libertadores para ir para lá. O Nottingham Forest veio buscar o Danilo. E o Wolverhampton veio buscar o João Gomes. Pode ser um sinal de que a gente está avançando.
embora não sejam grandes clubes da Europa, sejam clubes médios da Inglaterra. Resumidamente, isso, na sua opinião, é o que? A falta de técnicos brasileiros, o momento que tá ruim, Não. base... Eu acho que a gente tem um problema, Felipe, que é nosso. Uhum. A gente só vai melhorar o nível do futebol no Brasil quando a gente melhorar todos os níveis. Estamos falando de técnico, estamos falando de profissionalismo de jogador. Por que o jogador brasileiro vem tirar férias no Brasil? Não são todos. Mas por que o jogador brasileiro diz que aprendeu muito taticamente na Europa e quando chega aqui não traz o ensinamento para cá? Tirando o Felipe Luiz, ou um ou outro exemplo. Assim, por que o jogador que aprendeu tanto na Europa não cobra isso aqui? E eu estou falando da imprensa também, de nós, de dirigente. A gente como imprensa cobra muito, com razão, o técnico brasileiro que perdeu espaço, o dirigente brasileiro que sempre foi amador, há bons executivos também, mas enfim. A gente cobra o jogador brasileiro no profissionalismo, o nosso profissionalismo também. A gente não pode ficar fazendo populismo digital, sabe? Assim, a gente tem que fazer jornalismo. E eu também cometo meus erros. Evidente que cometo meus erros. Mas a gente tem que tomar o cuidado de fazer o nosso jornalismo ser melhor todo dia. O PVC, muito se discute sobre a possibilidade ventilada do Ancelotti treinar a seleção. Bom, acredito que você não vai se colocar contra isso. Acho que ninguém que acompanha futebol é um cara multicampeão, um dos maiores da história. O meu ponto é, a gente viu por muito tempo o Tite tomar decisões enquanto esteve à frente da seleção, muito baseada no nível competitivo. Ele sempre falava muito sobre isso, que o nível jogado aqui é muito diferente do de lá de fora e algumas escolhas eram baseadas nisso. Algumas escolhas que muita gente contestava. Que a gente vê aqui o futebol brasileiro todos os dias. Você acha que a tendência de um técnico europeu ao assumir a seleção brasileira, seja ele o Ancelotti ou qualquer outro, é de olhar para o futebol jogado aqui de que forma a ponto de convocar para a seleção? Os caras vão olhar com muito carinho o que está sendo feito aqui e você acha que vão dar oportunidade ou os caras vão falar, eu vou olhar lá para fora mesmo, para a Europa, que tem muito brasileiro lá e o nível é diferente? O que vai mudar, pensa no que aconteceu na Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra tem que ser o grande modelo. Hoje, e é o que todo mundo que está na Libra e todo mundo que está na Forte Futebol diz. Ou seja, eles têm o mesmo conceito, está faltando é chegar a apertar as mãos. A Inglaterra, em 91, o Olympique de Marselha jogou a decisão da Copa dos Campeões da Europa contra o Estrela Vermelha de Belgrado. E perdeu. Um dos craques do Olympique de Marselha era o Chris Waddle, inglês. O Mônaco tinha Glenn Hoddle e tinha Mark Hateley. Em 91, o Tottenham, que era um clube campeão da Copa da Inglaterra naquele ano, vendeu o Paul Gascoigne para Lazio, que era um time médio da Itália. 5 anos depois, o Chelsea, que era um time médio da Inglaterra, contratou Gianfranco Zola do Parma, que era Parmalat. O Parma não era um gigante, mas o Parma foi vice-campeão italiano em 95. Em 96, o Parma vendeu o Zola para o Chelsea. Não foi ali que mudou, mas em 5 anos, você deu um primeiro sinal de que a Inglaterra estava se transformando. É a mesma coisa aqui. Eu lembro do Leão, em 2000, dizendo que ia convocar uma base de jogadores brasileiros para jogar contra a seleção peruana no Morumbi, e foi um dos jogos que a torcida tirou bandeirinha para dentro do campo, ganhando um empate de 1-1. Sim. Você só vai convocar jogadores de clubes brasileiros se os jogadores de clubes brasileiros tiverem nível Champions League. E a grande questão da Liga é que o futebol brasileiro pode ser a Premier League da América. O futebol brasileiro pode ser a Champions League da América. O Campeonato Brasileiro pode ter um nível técnico mais alto do que a Libertadores. Só que para isso tem que regar a plantinha todo dia e fazer a plantinha virar uma enorme árvore da felicidade. É fácil fazer isso? Claro que não é. Dá um trabalho desgraçado. E eu acho que para isso, a gente tem que capacitar todo mundo que trabalha com futebol. Inclusive nós. Se o Brasil tem um déficit, o grande déficit do Brasil é a educação, é natural
que técnicos, dirigentes, jogadores e jornalistas e advogados e engenheiros sejam melhores quando trabalham no exterior do que aqui.